Minha gente, no livro de Reis, capítulo 7, tem uma história maravilhosa da Escritura Sagrada. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho falado sempre no altar da igreja que a gente precisa cada dia restaurar a autoridade da Escritura em nossa vida. Viu? Em todo tempo a autoridade da Escritura está aí, só porque muitas vezes a gente negligencia ela. Estou me lembrando aqui que quando um rei chamado Josias, quando ele assumiu o comando da nação, do povo de Deus, o povo de Deus estava muito fraco na fé, muito desviados, e a palavra do Senhor estava perdida dentro da casa do Senhor. Quando ele estava fazendo ali algumas reformas, encontrou aquilo que era a palavra do Senhor ali enterrada entre os escombros e foi levado então, foi verificado através da profetisa Uda, lembra? Ela verificou que realmente ali era a Escritura Sagrada. Então nós corremos um risco muito grande de, com o passar do tempo, né, e a correria da vida, a gente negligenciar a autoridade, o grande significado. Eu estava vendo um jovem falar na igreja esses dias que eu achei interessante. Quando ele estava pregando, falando de Deus para outro jovem, ele dizia do milagre da Escritura Sagrada, quando mais de 40 pessoas, cada um morando em diferentes locais, em um período de aproximadamente 1.500 anos, foi assim que a Escritura foi formada e chegou até a gente. Então Deus fez um milagre para que tudo isso acontecesse e hoje a gente tem um livro só, a palavra do Senhor. Como eu estava dizendo, nessa época do rei Josias, então ele encontrando a palavra de Deus, ele não só buscou ela, como ele fez valer a palavra do Senhor. Ele fez com que a palavra do Senhor fosse anunciada e fosse praticada. Então eu estou aqui nessa manhã para falar exatamente no capítulo 4 de Reis, uma história linda, maravilhosa, que fala sobre aqueles 4 leprosos, que representa de alguma forma eu e você. Você sabia que todo aquele que não foi purificado ainda pelo sangue do Senhor, ele continua sendo um leproso, espiritualmente falando? Pois é, aqueles 4 leprosos, por algum motivo, eles foram até no acampamento dos Círios, que naquela época eram os inimigos do povo de Deus, e quando eles chegaram ali, porque olha minha gente, nessa época, Israel estava passando uma fome, uma crise tremenda mesmo, um desespero total, e um profeta tinha dizendo assim, olha, amanhã haverá abundância, e alguém desacreditou nisso. Então de repente acontece esse milagre. Aqueles 4 leprosos foram ali, e quando eles chegaram no acampamento dos Círios, que era exatamente aqueles que estavam impedindo Israel de prosperar, eram os inimigos de Israel, então o que acontece? Eles perceberam que tudo estava tranquilo e havia muita abundância de comida, de carros, de ouro, de prata. Então foi aí que disse essa frase lá em 2 Reis capítulo 7, que diz assim, hoje é dia de boas novas e nós não podemos calar. É sobre esse assunto que eu quero falar. A gente não pode calar diante da grandeza, da maravilha que o Senhor tem mostrado para cada um de nós. Espero que esse vídeo possa alcançar alguém, assim como alcançou na época dos apóstolos. Estou olhando aqui, ó, que no livro de Atos capítulo 4, versículo 19, Pedro e João foi que disse essa frase, nós não podemos calar, não podemos parar de falar aquilo que estamos vendo e ouvindo. Então ele estava falando a respeito do Senhor Jesus. Em Tiago capítulo 4 também a Escritura Sagrada diz, aquele que sabe fazer o bem aqui é proclamar que o Senhor está voltando, é proclamar que o Senhor liberta, é proclamar que Ele tira a gente, Ele limpa, Ele purifica todo aquele que crê nele dessa lepra do pecado. Também em Ezequiel 3,18 fala assim, olha, se o ímpio morrer na sua iniquidade e tu, está falando sobre o vigia, né, o atalaia, se você, que é a igreja, se você não avisar, ele morrerá no seu pecado, mas o seu sangue de ti requererei. Então, minha gente, essa mensagem é para você que é a igreja do Senhor, você que é pregador, mas também para você que está ouvindo a palavra, que ainda nunca entendeu o verdadeiro significado da palavra. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus, do grande amor de Deus, que ainda é tempo de buscar o Senhor. Minha gente,
Minha gente, a palavra do Senhor é linda, maravilhosa. Olha, vamos voltar para 2 Reis capítulo 7. Aqueles leprosos, eles disseram assim, olha, hoje é dia de boas novas e nós não podemos nos calar. E aí eles foram lá e anunciaram para o Israel, para o povo de Deus que estava em dificuldade, e todo mundo desfrutou de tudo aquilo que eles tinham encontrado, sabe aonde? No acampamento dos sírios. E sabe qual foi o milagre que Deus fez? Deus fez acontecer um grande ruído, como se fosse um imenso exército que estava vindo sobre os sírios, e eles então pensaram assim, olha, deve ser alguma armadilha, deve ser Israel que contratou todos os, muitos exércitos contra nós, e nós não estamos prontos para enfrentar esse tanto de gente. E aí eles foram embora e deixaram tudo para trás. Então, minha gente, cada dia que passa, o Senhor está abrindo portas para cada um de nós. Nós não podemos calar. Lembra do tema da mensagem? Romanos 10. Como crerão se não há quem pregue? Então você que está ouvindo aqui agora, você é um pregador, você é um anunciador das mensagens de boas novas. E qual que é essa mensagem? A mensagem é isso que eu estou falando para você, é a abundância, é a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós, e Ele quer que as pessoas fiquem sabendo disso. Isaías também 62 diz assim, olha, os guardas que não devem se calar. Ou seja, os cristãos, a igreja, os atalaias não devem se calar, devem se incendiar e clamar a Deus de dia e de noite. Minha gente, Deus abençoe a todos. O principal motivo desta mensagem, desse vídeo que eu vim aqui gravar para você hoje, é para que você possa compreender que nós estamos vivendo no tempo das boas novas. O tempo é do Senhor, é tempo de buscar a Deus. Busque a Deus, procure uma igreja perto da sua casa. Se você quiser nos dar o privilégio de nos visitar, estamos aqui em Goiânia, Jardim Guanabara 2 ali, aquela igreja que todos os dias com as portas abertas para receber todas as pessoas, mas acompanhe a gente também nas redes sociais, viu? MVN Guanabara 2 sempre vai ter um conteúdo importante, espiritual, que pode edificar a sua vida e levar você, assim como me levou, a buscar mais profundamente o que representa crer no Senhor e não ser iludido pelas crenças religiosas pagãs que tem muitas vezes batido na sua porta, impedindo você de mergulhar no profundo do amor de Deus, da grandeza do Senhor. Deus abençoe a todos em nome do Senhor.